mas a minha opinião, depois de analisar aqui mais no detalhe, enfim, fiquei horas aqui só fazendo isso, eu cheguei na conclusão e no meu palpite final, que é a vitória do Israel Adesanya. Para mim, ele vai ser o novo campeão peso médio. Robert Whittaker e Israel Adesanya se enfrentaram na luta principal do UFC 243 e quem venceu foi o campeão interino. Pois é, agora ele é o campeão linear. Israel Adesanya conseguiu vencer Robert Whittaker por nocaute técnico no segundo round. E além disso, ele conseguiu no primeiro round, no finalzinho, um knockdown, que inclusive se tivesse ali mais 5 ou 10 segundos de round, a luta teria acabado ali mesmo. Então, esse resultado surpreendeu muita gente que achava que o Whittaker era favorito, que o Whittaker tinha queixo, que o Whittaker tinha mão pesada o suficiente para nocautear o Adesanya, mas não foi isso que aconteceu. Quem assistiu meu vídeo aqui de pré-evento, acho que eu fiz um vídeo de 16 minutos dando a minha análise para essa luta, coloquei o Adesanya como favorito, expliquei o porquê, separei todos os pontos que eu vi, né, toda a minha opinião, coloquei também alguns números do site do UFC e lá eu identifiquei alguns pontos como a movimentação, enfim, características no jogo do Adesanya que complicariam para o Whittaker, e eu via uma certa vantagem para ele e por isso que eu coloquei ele como favorito. Então, existem muitas diferenças no jogo do Adesanya para o jogo do Yoel Romero. Yoel Romero é um cara mais plantado, um cara que se movimenta menos, um cara que tem menos volume de golpe, um cara que tem menos envergadura, então não dava para levar em consideração só isso, né? Então, realmente nessa luta a gente viu uma dificuldade do Whittaker em encontrar a distância, ele não encontrou muito fácil ali o Adesanya, e a prova disso, né, isso não é minha opinião, a prova disso é o número que a gente tem aqui de precisão nos golpes dessa luta. O Whittaker teve apenas 28% de precisão contra 42% do Adesanya. Então a Adesanya foi muito mais preciso e no geral ele conectou 40 golpes significativos contra 32 do Whittaker. Então o Adesanya disparou menos golpes no total, ele disparou 95, enquanto o Whittaker disparou 116, só que ele foi muito mais preciso. Então o Whittaker jogou mais golpes, teve mais volume, mas acabou jogando no vazio, porque o Adesanya tem a esquiva, o Adesanya conseguia ali se movimentar, então o Whittaker, para encontrar o Adesanya, ele precisava correr para cima, ele precisava caminhar ali e tentar bater, então ele não conseguia só soltar o golpe ali, os dois frente a frente, porque o Adesanya tem mais envergadura, então o Whittaker tinha que ficar na distância e ele dava um sprint para cima tentando bater, e o Adesanya se movimentava, às vezes tomava um golpe ou outro, mas conseguia se desvencilhar rapidamente, e o Adesanya tem uma boa absorção de golpes, ao contrário do que muita gente disse, né, ele aguentou o Kelvin Gastelum, que tem a mão muito pesada, né? Então recebeu alguns golpes ali, mas não chegou a balançar, não chegou nem perto de balançar o quanto balançou contra o Kelvin Gastelum. Aliás, a luta com o Kelvin Gastelum foi muito mais difícil que essa com o Whittaker. Então, o primeiro round começou a favor do Whittaker, eu achei que ele estava melhor, o Adesanya não tinha se encontrado ainda, não estava passando nenhum grande aperto, mas não tinha se encontrado. Pro final do round começou a melhorar e logo no finalzinho, nos últimos segundos, ele aplicou um knockdown, que praticamente foi um nocaute, né? Quase acabou a luta ali. Então o psicológico do Whittaker já deve ter afetado ele ali naquele intervalo. Inclusive eu falei isso na live aqui que eu fiz durante essa luta, conversando com muitos de vocês, né? Então o Whittaker voltou pro segundo round e de novo continuou com dificuldade em encontrar o Adesanya. O Adesanya se movimentava, se esquivava, mas às vezes mesmo quando o Whittaker ia para o confronto direto ali na luta corpo a corpo, na média ou às vezes na curta distância ali, o Adesanya nem sempre recuava, ele trocava golpe ali. E foi assim no final das contas que ele conseguiu o nocaute, né? Trocando porrada ali frente a frente, na trocação franca com o Whittaker, não teve medo da mão pesada que o Whittaker tem e acabou recebendo, inclusive, né? Acabou recebendo um golpe antes de ele conectar o dele. Então, ele soltou, inclusive, 2 golpes enquanto o Whittaker estava tentando soltar um, né? Então, essa agilidade que ele teve e a precisão de acertar no queixo foi o que acabou com a luta, né? O Whittaker tomou um golpe ali de esquerda no queixo, bambeou completamente, né? Caminhando para trás, estava totalmente grogue, acabou caindo ali e acabou sendo nocauteado de vez, né? Então, o Adesanya provou mais uma vez que tem um bom controle de distância, que tem os golpes potentes, apesar de ter um volume bom e ser magrelo, ser um magricela, ele tem realmente potência nos golpes. E aquela coisa, você nem sempre precisa de força física. Um golpe bem encaixado no queixo, ainda mais quando é aqueles que pega meio que de raspão, que mexe muito a cabeça, acaba assim te deixando tonto ou às vezes te apagando. Então, o Adesanya mostrou que realmente tem muita
qualidade. Os dois são muito novos, pode ser aí que eles acabem se enfrentando futuramente em uma revanche, mas pelo resultado dessa luta, um knockdown no primeiro round, um nocaute no segundo, não vai ter, com certeza, uma revanche imediata, mas como eu disse, pela idade dos dois, tem muita estrada pela frente e o caminho deles deve sim se cruzar de novo, né? O Whittaker é um cara muito bom, com certeza vai pegar caras duros nas próximas lutas, mas tem condições de vencer, ele é um dos melhores aí e pode sim ter uma revanche com o Adesanya. Provavelmente nessa possível revanche futura, o Adesanya deve aparecer de vez como favorito nas bolsas, né? Porque esse resultado de agora com certeza vai influenciar a análise de muita gente para as próximas lutas. Então, assim, em resumo, uma luta muito boa. Não acho que foi a melhor da noite. Tivemos lutas melhores que essa, por incrível que pareça, por caras até menos conhecidos, mas tivemos. Foi um evento na média para um UFC numerado. Não vou dizer que foi um evento ótimo. Mais uma vez, eu não consigo dizer que foi um evento ótimo, mas foi sim um evento na média, um evento bom. Assim, se levar em consideração o card, os nomes e os resultados das lutas, aí sim me surpreendeu. Aí sim foi acima da minha expectativa, porque tivemos lutas de atletas bem menos conhecidos, às vezes estreantes, que fizeram lutas boas, né? Então, fechamos aí o card principal com essa luta. Uma luta boa, claro, não dá pra dizer que a luta foi ruim, foi uma luta excelente, mas na minha opinião não foi a melhor da noite, mas foi um resultado aí surpreendente e um resultado bom, como eu disse em outros vídeos também, bom pro Borrachinha, bom pro Adesanya e bom pro próprio UFC, porque é a luta mais comercial para acontecer. Então o Robert Whittaker é um cara duro, é um cara que podia entregar uma boa luta com o Borrachinha, mas não é um cara tão comercial, não é um cara que promove tanto. Então o mais interessante para o Borrachinha era isso, era esse resultado. Então ficou ótimo aí para o brasileiro, que estava inclusive ali muito perto do octógono, assistiu ali colado na grade, estava quase junto com os caras ali, então assistiu a entrada da Adesanya, assistiu a entrada do Whittaker. No final da luta, o Adesanya foi perto dele ali, não sei se falou alguma coisa ou não, parece que sim. Borrachinha também acabou falando, pediu até para entrar ali no octógono, mas os seguranças que estavam ali perto evitaram, né? Mesmo o Borrachinha fazendo sinal ali para os caras de que não ia fazer nada, de que não ia brigar nem nada, só queria subir ali para dar aquela promovida, o que seria ótimo, na minha opinião, se ele subisse, claro, desde que não tivesse confusão de nenhum dos dois lados, né? Então, às vezes, o Adesanya, por estar com o sangue mais quente da luta, às vezes pode ser que perdesse o controle, então realmente eu acho meio perigoso, mas seria assim uma promoção. Mas enfim, a câmera focou ali no Borrachinha, mostrou ele respondendo, mostrou o Adesanya por ali. O Adesanya depois também na entrevista acabou falando ali dessa possível próxima luta, falou dele ser magrelo e não sei o que, enfim. Então teve mais um pouquinho ali da promoção, né? Fez uma brincadeira do nariz dele não estar sangrando ali, se olhando no telão, viu o replay dele, também fez algumas brincadeiras, enfim, é um cara que é muito inteligente. O Adesanya, para quem não conhece fora da luta, quem não assiste muito a entrevista dele, não vê os vídeos que o UFC coloca ali dele falando das outras coisas e tal, ele é um cara bastante inteligente, é um cara que tem total consciência do potencial dele, de onde ele pode chegar, o que ele pode explorar. Então, ele é um cara que usa o trash talk de maneira inteligente. Então, é um cara que sabe se promover e agora, como campeão, vai ganhar cada vez mais com isso e vai continuar usando isso. Então, ele e o Borrachinha têm aí agora o cenário perfeito para esse confronto entre eles. Então, o Whittaker tentou, não conseguiu vencer, agora vai ficar um pouco, entre aspas, esquecido, porque o pessoal vai focar atenção no Adesanya com Borrachinha, não tem jeito, mas o Whittaker, como eu disse, é um cara de nível, vai continuar ali, deve vencer aí uns próximos confrontos, dependendo de quem ele pegar e tal, e deve pegar a disputa pelo cinturão logo depois. Inclusive, se o Borrachinha vencer o Israel Adesanya, porque aí o Borrachinha provavelmente vai querer lutar com o Whittaker para poder vencer também esse outro cara, que era o ex-campeão, né? Então, temos muitas novidades aí, provavelmente, né? Muita coisa boa para acontecer. Essa categoria tá boa, trocar de cinturão dá aquela movimentada, então é bastante interessante. O Israel Adesanya é brilhante na trocação, mas não é um cara muito completo, então pode acabar pegando alguns caras ali que tem mais condições de usar a luta agarrada e tal, enfim. Então é um cara que realmente tem que melhorar o jogo. O Adesanya é muito bom, como eu disse, foi o meu palpite, só que ele tem que evoluir muito. Caso ele não evolua nas outras áreas, na trocação o cara já é muito bom, né? Mas caso não evolua nas outras áreas, realmente pode acabar perdendo o cinturão. É difícil, né? Você manter o cinturão muito tempo, você tem que ser completo, né? Lutadores unidimensionais geralmente não mantêm o cinturão por muito tempo. Realmente você tem que ser bom nas outras áreas também. Não precisa ser excelente, mas você tem que se virar. Enfim, esse foi o resultado da luta. Uma luta, como eu disse, bastante interessante, não muito longa, né? Eu achei que ia durar ali, sei lá, uns 3, 4 ou às vezes 5 rounds, né? Acabar indo pra decisão, porque a gente viu que o Whittaker fez com o Romero, né? 10 rounds ali de luta, etc. Então eu achei que ia acabar durando mais, mas realmente o Adesanya
foi cirúrgico, né? Ele realmente conseguiu bons golpes, com potência, bem conectados, com agilidade, então foi brilhante. Recebeu alguns golpes, como eu disse, claro, o Whittaker tem mérito, conseguiu algumas aproximações, conseguiu ali usar alguns pisões e etc, mas realmente não foi suficiente, né? O Adesanya foi melhor nessa noite, conseguiu essa excelente vitória, agora é o campeão e agora a gente não, né? Os lutadores aí da categoria vão ter que aguentar o trash talk, né? O Whittaker era um campeão mais fino, um cara mais educado, um cara mais refinado, um cara que não provoca, um cara que fala pouca coisa, um cara bem na dele, e agora a gente vai ter um cara aí mais falador, um cara que vai provocar, um cara que vai promover, enfim, pro UFC é excelente, né? O UFC quer um campeão que venda, um campeão que fale, enfim, um campeão que traga cada vez mais gente para assistir, para gastar o seu dinheirinho ali com eles, né? Então, o Adesanya, nesse ponto de vista, pros negócios é muito melhor, é muito mais viável do que o Robert Whittaker, que apesar de um excelente lutador, comercialmente ele não ajuda muito, né? Então agora para o UFC ficou maravilhoso, porque se o Adesanya, mesmo que ele perca pro Borrachinha, o Borrachinha também é um cara comercial. Então pro UFC agora ficou bastante interessante. Vamos ver quando que essa luta vai ser casada, espero ansiosamente, quero muito assistir esse confronto, é uma grande chance aí do Brasil retomar esse cinturão que já foi de Anderson Silva um dia, então a gente realmente precisa do Borrachinha aí para vencer o Adesanya. Missão difícil, mas não impossível. Enfim, esse foi o resultado da luta, na minha opinião, Adesanya lutou perfeitamente bem, mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante, e claro, você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!